A paz do Senhor, meus filhinhos, boa noite, boa madrugada em algumas nações. Eu quero dizer a todos vocês que sejam bem-vindos nesse canal, se inscrevam nesse canal, é uma alegria muito grande ter vocês conosco aqui nesse canal, no poderoso nome de Jesus. E lembrar a todos vocês também que estão compartilhando, que estão mandando os nossos vídeos para as outras pessoas, pedindo que se inscreva e entre nesse canal. Estou muito feliz por você fazer isso. Eu tenho certeza que você está divulgando o reino de Deus. Você é um samaritano, tá bom? E segundo, lembrar a todos vocês que o canal mudou de nome definitivamente, tá? Era o canal Bispo Paulo Gero, de Unção Apostólica, não é mais. Agora entrou o nome que vai ser colocado em todas as direções evangelísticas do nosso ministério. Esse é o canal A Voz Profética da Última Hora, tá bom? Esse será o nosso jornal, será os nossos panfletos, programa de rádio, tudo vai ser uma visão só, porque nós cremos que Deus levantou essa igreja como uma voz da última hora, como outras igrejas que Deus também levantou para ser voz da última hora, mas nós cremos, porque se não fosse pela uma revelação, pela uma orientação forte do Espírito, jamais eu levantaria um ministério, porque eu sei o peso dessa responsabilidade. Abrir um ministério, irmãos, isso não é coisa como muitos estão pensando, assim, banal. Não, isso é uma responsabilidade. Se Deus é contigo, você vai. Se Deus não for contigo, você acaba entregando a verdade, trocando a primogenitude pelo prato de lentilha. Então esse é o canal. Agora passa a se chamar Voz Profética da Última Hora. E esse é o canal oficial do ministério. Se você quer saber alguma coisa sobre o ministério, é nesse canal que você vai estar. No outro canal também, que também não é mais Bispo Paulo Gero, tiramos o nosso nome, é nome exclusivo do trabalho evangelístico que nós estamos realizando. E eu glorifico a Deus por isso. Tá bom, meus filhinhos? Nós sabemos que nós estamos ainda num tempo difícil. Eu creio que no máximo aí 7 a 10 dias, no máximo, em nome de Jesus, nós vamos ter retorno aí no Brasil, não só no Brasil, como muitos países também. Em nome de Jesus eu creio nisso, tá bom? Então vamos aguentar mais um pouco, porque está vindo vitórias de Deus. Pedir também que você, ao entrar, compartilhe esse canal, como eu já fiz aqui agora. Compartilhe o vídeo, diga ao bispo, está ao vivo agora. Vai pelas suas redes sociais e compartilhe esse vídeo. Será de muita alegria, de muita valia também da propagação do Evangelho. E eu quero fazer um pedido a todos vocês. É um pedido oficial. Eu fiz esse pedido também aos membros da nossa igreja. Coloquei em alguns grupos da nossa igreja no Brasil. E também estou avisando os demais irmãos da nossa igreja. Dizer a todos vocês que eu estou recebendo de muitas pessoas vídeos de política, de Bolsonaro, de prefeito, de João Dória. O irmão ou a irmã, guarde bem isso, igreja, por favor. O irmão ou a irmã, ou o pai ou a mãe ou o filho, seja lá quem for, que mandar algum vídeo de política para o WhatsApp que eu deixei para vocês, eu vou bloquear. Por que, bispo? Deixa eu falar uma coisa interessante. Nós estamos vivendo um tempo de indignação na sociedade. Então, querendo ou não, quando a gente encontra alguém que gosta, que está preservando pela verdade, está lutando pela verdade, meio que a gente acaba se envolvendo nessas coisas. Eu acordei hoje pela manhã e o Espírito de Deus falou no meu coração. Eu só vou falar aqui, meus irmãos, sobre política não. Eu só vou falar aqui profecias que o Senhor está mandando para político ou para presidente, seja ela quem for. Eu só vou falar isso. Fora isso, eu não vou tocar nesse assunto mais. Porque essas coisas dominam os corações das pessoas e tiram muito tempo, meus irmãos. Lhe traz muitas preocupações, muitas perturbações. Você vê uma coisa e depois você vê outra. Mas pastor, mas eu sou brasileiro, eu sou um ser humano, eu tenho que se envolver nisso. Não. O nosso envolvimento, o único envolvimento que a igreja tem nesta área
é a nossa oração e mais nada. Somente devemos orar. Se você, eu tenho certeza, você que está acompanhando negócio de política, está vendo, sai um, entra um, você já está doente, porque você já não aguenta, você já não sabe o que fazer mais, você está desesperado. E Deus mandou dar essa orientação a você, cuidado. Tenha muito cuidado, meus filhinhos. Para com esse negócio de ficar mandando vídeo de presidente, vídeo de deputado, ver. Por que, bicho? Você tá me exortando? Não, eu só estou dando uma orientação, porque isso vai fazer mal a você. Pastor, mas eu tenho que saber. Nem todo mundo está pronto para saber dessas coisas. Se você orar e pedir a Deus para que tome a direção, já não é o suficiente, ou você tem que ficar metendo as caras lá para ver? Eu não gosto dessas coisas. Eu não acompanho política, meus irmãos. Eu não acompanho. Às vezes, quando o Senhor me manda falar algumas coisas, eu falo. E agora, muito menos agora. A única coisa que os irmãos vão ouvir de mim, se Deus der alguma profecia sobre isso, sobre aquilo, como aconteceu essa semana, que Deus mostrava um anjo indo em Brasília e mandando os homens grandes a assinar uma documentação sobre algumas pessoas, e eu pude ver, agora aconteceu aí, Deus está tratando. A única coisa que eu vou fazer é orar. Por favor, os irmãos que enviarem vídeo, foto de política ou qualquer coisa, eu vou bloquear você no WhatsApp, porque esse WhatsApp é exclusivo para pedir oração. E outras pessoas também, meus irmãos, que vêm no meu WhatsApp que eu deixo para pedir oração. Se eu abri o WhatsApp agora mesmo, uma irmãzinha me mandou mais de 20 links de canais mundanos, canais cristãos, canais diversos, canais de piada. Por favor, irmã, pelo amor de Deus, deixei o telefone aí para você me mandar. Meus irmãos, nós estamos na ligação do Espírito, não estamos na carne, não. É o dia inteiro nós estamos ligados no Espírito, aí vem a pessoa, manda link de canal que não tem nada a ver, vídeo de pessoa brincando, vídeo de... E outra coisa que eu vou falar, graças a Deus isso não acontece, meus irmãos. Mas essa semana, mandou uma irmã fez um pedido de oração, falou assim, em nome de Jesus, pastor, faz uma oração por mim com o peito de fora e o shortinho desse tamanho. Vou bloquear também no meu WhatsApp. O meu WhatsApp, eu vejo, minha esposa veja, até a minha filha vê meu WhatsApp. Não tem senha no meu telefone. Qualquer uma pessoa da minha casa pode ver. E se os meus filhos ou a minha esposa vê esse tipo de pessoas no WhatsApp que eu deixo para você mandar mensagem, tem no mínimo um pouquinho de respeito, põe uma roupa decente. Se não tirar foto, eu não vou nem atender a oração dessa pessoa, não vou nem fazer, vou nem abrir o pedido. Porque isso é uma falta de respeito com o pastor, com o homem de Deus, irmãos. A pessoa, para entrar diante de juiz, põe a saia até no pé. Agora, para falar com o homem de Deus, quer falar de qualquer maneira, de barriga de fora, peito de fora, short desse tamanho. Tem reverência, né, meus irmãos? Não está falando com carnais, não. Tem pastores carnais que gostam disso. Mas tem pastores que têm uma vida com Deus, profetas, têm uma vida de comunhão. Então, nós devemos respeitar esses homens de Deus. Então, tá anunciado. Com todo carinho eu estou falando isso, porque o nosso papel na sociedade, no meu ponto de vista, não é ficar se envolvendo com política, porque política é um vício. Quando você começa a defender aí você vai se infiltrando, aí decepciona, aí vai se filtrando, aí chora, aí levanta, aí chora. Sabe, fica doente. Você fica doente. Graças a Deus eu não. Mas eu só estou pedindo aos irmãos que eu não vou abrir mais. E se eu receber o WhatsApp de pessoas nesse telefone que eu deixei exclusivamente para você deixar sua mensagem para pedir oração, se você mandar esse vídeo, você pode ter certeza que você vai ser bloqueado no WhatsApp. Aí você não vai conseguir falar com o bicho mesmo, nem deixar seu pedido de oração. Porque se é para pedir de oração, por que está enviando foto de deputado, não sei o quê, de deputado ladrão aqui, Lula, até de Lula as pessoas enviam para mim, isso é uma falta de respeito, irmãos. Eu não quero saber dessas coisas, não. A minha obrigação é orar para que Deus faça a sua vontade. É claro que nós não podemos se calar, então vamos falar com Deus. Senhor, é o Senhor que está na causa, é o Senhor que comanda a nação, é o Senhor que comanda os homens. Então, Senhor, haja aí como o Senhor quer.
Porque eu não vou ficar perdendo a minha madrugada porque fulano saiu, porque fulano entrou, e agora o que vai acontecer? Será que é verdade? Será que é mentira? Ai, Jesus, já fiquei doido. Será que apoiei alguém certo? E agora, será que apoiei alguém errado? Tem pessoa perdendo sono, irmão. Cristãos perdendo sono por conta disso. Não perde esse sono, não. Tá bom, meus filhinhos? Em nome de Jesus. Eu vou deixar uma palavra bem rápida com vocês. Isso não é uma exortação para humilhar você. Não, não é isso, não. É que talvez você não conheça a minha vida. A minha vida é estreitamente ao propósito de Deus. Nós vivemos 24 horas na dimensão do Espírito. Estamos vendo um vídeo espiritual, estamos vendo alguma coisa no YouTube espiritual, cânticos espirituais, oração, como eu disse a vocês. Nós vivemos à base da oração. Então, fiquem vendo essas coisas. Querendo ou não, irmão, isso é um gatilho. Você abre um, vê, aí quer ver o outro, quer ver o outro, quer ver o outro, porque você quer saber o que está acontecendo na nação. E às vezes nós vemos vídeo, mas não oramos. Às vezes falamos, mas vamos orar, mas não oramos de verdade. E é uma obrigação nossa orar pelas autoridades. Então faça isso e Deus vai abençoar você, tá bom? Não manda vídeo para mim mais, que o bicho não vai e vai bloquear quem manda esse tipo de vídeo. Siga o meu conselho, você vai sofrer menos, tá bom? Entrega na sua oração esses homens na mão de Deus. A Bíblia diz, pedi, pedis, dá-se-vos. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Então pede a Deus, Senhor, permita lá os homens justos. Permita lá as mulheres justas. Permita lá as pessoas certas. Não deixa que o mal prevaleça o bem. Só isso é o suficiente. Agora, tem muito crente que se tornou militante. Pastor, isso é uma vergonha. Fala mais de política do que de oração. Você entra em alguns canais de alguns pastores aí, ele está falando de Dória, está falando não sei de quê, está falando de Wilson, está falando de Bolsonaro, está falando de sei do quê. Mas se você procurar no canal dele, 40 minutos de oração, você não encontra. É só palavra enlatada, conhecimento humano e política. Nós temos que saber que lado nós estamos, irmãos. E esses homens estão sofrendo, porque quanto mais, isso é um vício, quanto mais você vai vendo, mais você fica descontrolado por essa situação. Amém? Tem pessoas que sabem mais sobre política do que o céu. Tem pessoas que têm mais comunhão, fala mais de política e de políticos do que do céu. Conhece mais o presidente ou o deputado do que o céu, do que o próprio Deus. Não tem comunhão com Deus na oração. Não tem como. Isso é perigoso, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. No livro de João, capítulo 1, verso 47. No verso 43, a Bíblia diz que Filipe, no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e, encontrando Filipe, disse-lhe, segue-me. Jesus chamou Filipe e Jesus continuou passando pela Galileia. E aí Filipe se ausentou de Jesus e foi atrás de um homem. Esse homem tem por nome Natanael. Olha o que diz no verso 46. Perguntou Natanael. Filipe chama Natanael e fala sobre Jesus, que ele é de Nazaré. E Natanael diz assim, respondeu Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael, guarde bem, Natanael não conhecia Jesus. Não sabia quem era Jesus. Jesus não sabia quem era Natanael. Preste atenção, que coisa gloriosa, igreja. Respondeu Filipe, vem e vê. Porque Natanael não sabia quem era. Então Filipe chama Natanael para ver Jesus. Olha que revelação gloriosa, ó. Verso 47. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse-lhe ao seu respeito, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Ué,
Jesus não conhecia Natanael? Jesus não sabia quem era Natanael? Por que Jesus está afirmando algo sobre Natanael? Hein, pastores? Vocês que dizem que revelação não é de Deus. Vocês que dizem que o Espírito Santo não revela nada. Me diga então como Jesus conhecia. E quem falou para Jesus sobre Natanael? O Espírito de Deus. Ah não, pastor, ele é Deus. Ele é Deus. Mas a Bíblia diz que no livro de Lucas 4,18, Jesus vai para a sinagoga em Nazaré e ele senta para ouvir a palavra e depois dá uma palavra a Jesus e ele lê o livro do profeta Isaías 61 e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Ó, mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele reconhece que o Espírito do Pai ungiu ele. Então vamos lá, olha que coisa gloriosa. Jesus afirma, quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse ao seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita em que não há nada falso. Jesus recebe a revelação do Espírito de Deus sobre a vida de Natanael. Os pastores que não creem em revelação, acreditam nisso, está perdendo a oportunidade de viver as coisas grandes de Deus. Se você não acredita, é problema seu. Mas não sabe o que você está perdendo, minha irmãzinha, meu irmãozinho. Tem muita gente falsa? Tem, nós estamos no tempo dos falsos profetas, falsas revelações, falsas profecias. Porém, o fato desses homens falarem erradamente não significa que Deus parou de falar. O fato desses homens entregarem revelação falsa não significa que Deus parou de revelar. O fato desses homens falarem que assim diz o Senhor, mas não foi o Senhor, não significa que Deus deixou de falar com o homem. Ele continua falando, tanto pela sua palavra, ou como pela palavra da ciência. Tanto pela palavra da sabedoria, pela palavra do conhecimento, ou como pela palavra da ciência. A palavra do conhecimento é o que nós adquirimos da presença de Deus através da palavra do ensinamento. A palavra de ciência é a revelação do Espírito. Olha só que coisa interessante, que Jesus diz, aí continua, Jesus afirma que ele é um verdadeiro israelita, que não há nada falso nele. Quem disse isso para Jesus? O Espírito de Deus. Verso 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Hein, pastores, você que não acredita nos dons das revelações, ouça essa passagem. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Se ele perguntou para Jesus de onde me conhece, porque ele não conhecia Jesus, não havia falado com Jesus, nada Jesus sabia dele, se não for pelo Espírito de Deus. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Verso 48. Respondeu Jesus. Olha o que Jesus respondeu. Antes que Filipe te chamasse, te vi, quando estava debaixo da figueira. Mas viu como? Se Jesus não estava lá na figueira, como que Jesus viu? Ah, pastor, mas Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus, sabe todas as coisas. Sim, eu entendo, igreja. Só que Jesus nos deu a entender a reverência que ele tem pelo Espírito Santo, que o ungiu, que trouxe essa unção. Ele mesmo disse isso, em Lucas 4,18. Então você olha nesse versículo, você percebe a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Quem somos nós sem o Espírito Santo? O Espírito é o que, igreja? É o poder de Deus. Deus tem o seu Espírito. O Espírito é o poder de Deus. Por isso que Jesus disse, vai para Jerusalém, porque do alto serás revestido de poder. Porque descerá sobre vós o Espírito Santo. Espírito Santo, poder, é a mesma coisa. Espírito Santo é poder, é a plenitude do poder de Deus. Então, a vida que Jesus tem vem pelo poder do Pai através do Espírito Santo sobre ele. Por isso que quando João vai batizar Jesus, João olha assim e vê o que sobre Jesus? E uma pomba que representa o Espírito Santo, a pureza.
Por isso que a gente sempre fala, é impossível uma pessoa que anda na carne dizer que tem o Espírito. Porque o Espírito Santo, quanto mais você se separa, mais ele aperfeiçoa você como vaso. Quanto mais você se afasta do pecado, mais ele tem conexão com você. Tem muitos pastores que ligam para mim, alguns falam, debocham de mim, falam assim, mas pastor, esse negócio de visão, esse negócio de revelação, não, eu não consigo entender como pode esse negócio de visão e revelação. É claro que tem visão e revelação, entre aspas, de Satanás, porque é o tempo do engano. Tem pessoas que revelam, mas tem uma vida toda torta. E não podemos dizer que é revelação do Espírito Santo, nós devemos fazer prova com Deus. Buscar o mistério do discernimento para entender quem está falando naquela revelação, mesmo fazendo alguém chorar ou não. Tem que saber se aquela pessoa tem uma vida com Deus ou se vive uma vida mundana. Alguém que é mundano dizer que revela pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz assim, buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como é que o Espírito Santo vai habitar numa pessoa que vive uma vida carnal? Não. Quanto mais alguém se separa no Senhor e em santificação, mais o Espírito de Deus se aposta em nós. Então, Jesus disse para Natanael, vi quando estava debaixo da figueira, mas viu como? Se Jesus não estava lá. Oh, meus irmãos, Jesus viu Natanael pela visão do Espírito. É o mistério da visão, é o dom da visão. É o mistério que Deus abre quando estávamos aqui, ontem de ontem, nós estávamos aqui, e eu recebi uma mensagem de uma senhora e Deus falou comigo, abre, liga para ela, porque eu vou te levar dentro da casa dela em visão. E eu parei dentro da casa dela, de frente com ela, e fui detalhando aquilo que eu via no seu corpo e o que eu via dentro da sua casa. O que é isso? Adivinhação? Não, irmãos, é o dom de visão. Eu estou aqui, mas o Espírito de Deus que está em mim me faz ir em qualquer lugar, ou você, ou qualquer um que tem um dom de visão do Espírito, faz você ir em qualquer outro lugar. Assim como os demônios também imitam o Espírito de Deus, quando eles fazem os bruxos se reunirem para visitar em espírito outras pessoas e faz cair coisas dentro das casas e faz puxar coberta, como Deus revelou essa semana de uma criança aqui, que um demônio vai puxar coberta, ou através de uma reunião que eles se reúnem para visitar alguém e matar no espírito. Isso acontece. É Satanás tentando imitar. Só que Deus vem trazer vida e não morre. Então, quando eu fui no espírito, ontem, na casa dessa senhora, e a vi na frente, e eu dava detalhe de como ela era, do que estava passando no seu corpo, quem me levou lá, e foi o que Jesus recebeu também, foi o Espírito de Deus que mostrou para Jesus, antes de Jesus chegar em Natanael, Jesus viu Natanael debaixo da árvore. Está escrito aqui na Bíblia. Então me diga, como se ele não conhecia Natanael? Olha o que Natanael disse. Verso 47. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse ao seu respeito, aqui está um verdadeiro israelita, a quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Natanael perguntou a Jesus, de onde você me conhece? Em outras palavras, eu nunca te vi. Pela primeira vez, Filipe está falando de você para mim, mas eu não te conheço. Nunca te vi na vida. Nunca fiquei perto de você. E eu estava sozinho lá debaixo da árvore. Como tu me viu? Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Ele estava espantado, porque ele não viu Jesus lá debaixo da árvore. Jesus estava chegando ali na Galileia naquele momento. Especificamente para um propósito de Deus. Para chamar Filipe, Natanael, para um ministério. Tem um homem passando com um radinho aqui alto. E aí, meus irmãos, aí Natanael perguntou Natanael, de onde me conhece? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, te vi quando estava debaixo da figueira. Viu como? Pela visão do Espírito. Pastor, pode falar o que for. Pode dizer que revelação é brincadeira. Pode dizer que profecia é brincadeira. Mas tudo isso aconteceu com Jesus.
Outra passagem que eu gosto muito. Vamos só completar aqui para me poder falar com vocês. Verso 49. Depois que Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael disse. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Aí Natanael declara que aquilo que aconteceu entre ele e Jesus foi um sobrenatural. Ele não sabia de onde, qual era a fonte que tinha manifestado aquilo ainda. Mas ele reconheceu que o que Filipe havia falado com ele, vem ver um homem que veio de Nazaré, foi tudo que Filipe falou para Natanael. E aí, agora Natanael reconhece, tu és mesmo. Em outras palavras, Natanael está dizendo, tu és mesmo aquele a quem Filipe, o Salvador, que falou que veio de Nazaré. Entende, igreja? Então, aqui eu vejo nitidamente duas direções gloriosas que o Espírito de Deus deu a Jesus. Primeiro, o Espírito de Deus falou para Jesus quem era Natanael, que tipo de vida ele tinha, que comportamento ele tinha, se ele era um homem justo ou não, se ele era um verdadeiro israelita ou não. O Espírito de Deus falou tudo para Jesus sobre a vida de Natanael. E aqui eu vejo outro detalhe também importante que deve se manifestar no nosso ministério. E nós, obreiros, temos que buscar isso. Outra coisa que acontece extraordinária. Enquanto eu estou ministrando a palavra, compartilhe esse vídeo, inscreva no canal, deixe o seu like, vai entrando, deixe o seu like, porque eu já vou atender vocês. Tá bom, meus irmãos? Fortalece esse canal para que possamos crescer ainda mais. Em nome de Jesus, desde já eu agradeço. E outra coisa, primeira, o Espírito de Deus fala com Jesus sobre a vida de Natanael, porque Jesus disse assim, verdadeiramente eis aqui um israelita, e que não há nada falso, quer dizer, o homem justo e íntegro. Como Jesus sabia disso? O Espírito de Deus falou. E agora vem a outra direção importante. Quando Natanael disse assim, eu não te conheço, em outras palavras, quem você é? Eu não te conheço, eu nunca te vi na vida, nós nunca conversamos. Aí Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira. Você percebe dois detalhes importantes? Os dons do Espírito se manifestando em Jesus. Primeiro, o Espírito de Deus fala para Jesus e também em visão o mostra. Isso é glorioso, irmãos. Quando eu falo sobre isso, é glorioso. Por quê? Porque eu vivo isso continuamente. Por isso que eu falo com vocês, qualquer pessoa que ligar para mim, algumas vezes o Espírito de Deus só fala quem é você. Outras vezes o Espírito de Deus fala e me faz ver aonde você está. Isso é glorioso. Eu fico pensando comigo, irmão, como pode um cristão não experimentar essas grandezas de Deus? Primeiro, saber o que está em oculto e, se necessário for, ver pelo Espírito o que está acontecendo. Isso é muito glorioso, irmão. Isso é muito glorioso. Tanto que aquele homem viraram para aquele homem encantador, virou para os apóstolos e falou assim, quanto custa esse mistério? Querendo comprar os dons de Deus. Não. Os dons de Deus você só conquista se você tem uma vida de fidelidade. Uma vida de um coração fiel a Deus. Muitas pessoas recebem os dons do Espírito. Mas eu conheço poucas pessoas que eu conheço, que vai para uma dimensão ainda mais forte. Por exemplo, eu conheço poucas pessoas que, se atender um telefone de alguém, ou falar com alguém que nunca viu na vida, conhecer, vai na casa. A primeira vez, quando eu fui para... Eu vou explicar sobre isso, porque tem pessoas que recebem os dons de Deus e tem outras que avançam nos dons de Deus. Aqueles que recebem buscar aquele momento, mas para avançar
requer comunhão. Tem muitos que alcançam alguns dons, mas fica naquilo, não avança. É porque precisa ser trabalhado por Deus. Tem muitas pessoas que têm dons extraordinários, gloriosos, mas os dons não estão abertos assim na total plenitude. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que oram, o paralítico anda, que ora, Deus cura alguém, que ora, Deus leva ele em espírito na casa da pessoa. Eu já tive experiência de orar, de eu entrar no corpo da pessoa. Isso é um mistério que Deus leva a você, porque quanto mais você sendo sincero, mais Deus avança você nesse mistério. Isso aí não tem um mistério assim, só se eu orar e jejuar. Não é só isso, irmãos. E tem pessoas que dizem assim, e se eu receber a imposição da mão do bispo, também eu vou. Se eu impor as mãos sobre você, você recebe os dons, porque isso é bíblico. A unção é transferível. Só que quando a unção vai em você, quando ela entra em você, ela não entra na mesma proporção que eu tenho. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas pastor, eu creio que se o senhor orar, botar a mão na minha cabeça, eu vou receber tudo que o senhor tem. Eu vou ter visão de Deus, vou ter revelação, vou ter profecia, vou ter dom de cura, vou ter um monte de coisa. Não é assim, irmãos. Não é assim que funcionam as coisas. E vou te explicar como. Paulo disse para Timóteo, coloque em prática o dom de Deus que há em ti, que foi manifestado em você pela imposição das minhas mãos. Então, os dons de Deus, ele vem sobre nós. E quando alguém põe as mãos, ou você está orando, você recebe os dons, o dom precisa, quando ele entra em você, encontrar um ambiente propício. Ele precisa encontrar a casa varrida e adornada. Quando o Espírito de Deus entra, aí ele procura... Vamos tentar materializar só para você entender a dimensão do Espírito. Não é assim, mas é só para você entender. Quando o Espírito de Deus entra dentro de uma casa que está varrida, adornada, está limpa, o Espírito de Deus chega no nosso entendimento. Ele coloca o sofá no devido lugar, ele varre a casa, ele coloca a cama no devido lugar, ele coloca a estante, a casa fica habitável, aconchegada. Diferente de muitas pessoas que às vezes recebem a imposição das mãos e recebem um dom. Só que há coisas dentro daquela casa que, de alguma forma, Deus não conseguiu trabalhar na vida do homem ou da mulher para tirar de dentro dessa casa para que o Espírito de Deus possa arrumar. Já outras pessoas que deixam o Espírito de Deus... Isso é muito forte, estou sentindo a presença de Deus. Há outras pessoas que o Espírito de Deus entra e a casa não está 100% correta. Por quê? Porque nós somos um vaso a ser lapidado. Então, a primeira coisa, saiu o espírito imundo de nós, o Espírito de Deus vem. Quando ele entra, ele quer arrumar a casa. Arrumar a casa é o quê? É nos ensinar alguma coisa. Meu servo, não é essa a direção. Minha serva tem que se humilhar. Cuidado com esse espírito de exaltação. Cuidado com esse espírito de engrandecimento, de querer ser alguém importante. Eu nunca quis ser alguém importante. Tem pessoas que falam assim, bicho, como é que você recebeu esse mistério? Você deve ser alguém muito importante. Eu nunca desejei ser alguém importante no ministério. Eu desejei ter os dons de Deus, porque quem não deseja não tem. Então, Jesus nos deu o exemplo de andar com o Espírito Santo. E aqui eu vejo duas direções gloriosas que se manifestaram em Jesus. Primeiro, Jesus disse para Natanael, Natanael, eu sei quem é você. Você é um verdadeiro israelita. Você é um homem que não tem falsidade em você. Você é um homem verdadeiro. Você é um homem sincero. Aí Natanael fala assim, em outras palavras, eu não te conheço. Quem falou para você? Eu não te conheço. Quem falou para você? Quem sou eu? Primeiro, o Espírito de Deus falou com Jesus. Aí Jesus entra na segunda fase, dizendo, Natanael, antes de Filipe falar com você, eu vi você debaixo da árvore. Aí Natanael fica desesperado. Segundo mistério,
manifestou a visão do Espírito. Sabe, tem pessoas que às vezes recebem um, não recebem o outro. Eu tive um período na minha vida de 5 anos de buscar os dons de Deus. E os dons de Deus que acontecem na minha vida hoje, não veio tudo assim, junto, num pacote completo. Não. Primeiro o Espírito de Deus, eu já era cristão, mas um cristão meio lá e cá nas Assembleias de Deus. Quando eu botei a minha vida na brecha, eu falei assim, Jesus, trabalha em mim tudo aquilo que vai impedir o teu Espírito de arrumar a casa. Então, quando você, minha irmã, diz assim, pastor, eu oro jejum e não alcanço nada, pastor, Deus não fala comigo, pastor, eu guardo a doutrina, pastor. Os mistérios dos dons estão ligados muito ao coração, de como você está interiormente. Tem pessoas que chegam na igreja tão nova, com 6 meses, 1 ano, está entregando revelações. Aí tem pessoa que fala assim, mas poxa, eu estou na igreja há 5 anos, eu estou buscando desde um ano, isso não acontece. Quem sabe quando o Espírito de Deus foi trabalhar em alguma área do seu coração, tentando mudar de lugar, tentando tirar o sofá para limpar por baixo do sofá. Do sofá você disse, não, isso eu não quero porque eu sou assim e ninguém me faz mudar. Não tem como receber a dimensão do Espírito. Foi o que aconteceu comigo. Eu era soberbo, eu era arrogante, eu era todo esquisito. Todo exaltado eu era assim. Aí Deus me deu o primeiro dom da profecia. Depois me deu o dom da revelação. Depois de 3 anos usando esses 2 dons, da profecia e da revelação, eu tinha revelação, mas eu não via nada. Foi quando o anjo do Senhor apareceu para mim e falou assim, Deus mandou lhe entregar isso. A partir de hoje você vai ver tudo andando pela rua, andando pela cara. Irmão, se eu chegar em qualquer lugar, é no mercado, é na casa. Se eu chegar na casa de qualquer pessoa, Deus abre a visão. Não é uma coisa assim que eu tenho que, Senhor, me revela. Não, já está em nós, é os dons que nós utilizamos para o benefício do reino. Tem pessoas que acham assim, os dons de Deus eu só posso entregar quando Deus manda. E quando é que Deus manda? Deus não já colocou essa ferramenta em você? Está usando para a obra de Deus? Por isso que eu sempre aviso os obreiros e as obreiras da nossa igreja. Tem pessoas que ficam assim, mas eu tenho que entregar a revelação só quando Deus dá. Entenda, minha irmãzinha, você recebeu esses talentos. E se você está dentro da igreja, está no foco, Deus quer te revelar. Deus quer te mostrar. Tem pessoas que ficam assim, não, pastor, Deus me deu só uma revelação, Deus não me falou nada hoje, eu tenho os dons de Deus. Não tem esse negócio não, irmão. Tem pessoas sofrendo. Tem pessoa passando por adversidade. E você acha que Deus não quer falar com você a respeito disso? Se você tem os dons. Agora, se você não tem, eu te entendo você. Porque já aconteceu comigo isso. Eu não tinha um dom de Deus e eu pregava, glória a Deus. Amém? Quando eu não tinha os dons de Deus, sabe qual era o meu propósito maior? Bíblia, ensinamento, curso, teologia. Era tudo isso, quando eu não tinha os dons de Deus. Eu passei por um tempo assim. Eu era assembleiano, irmãos. Depois passei um tempo na Igreja Deus Amor, pouco tempo. Mais como visitante do que como membro. Essa é a realidade. E aí, quando eu saí da Deus Amor, eu fui ajudar um pastor da presbiteriana. E eu... Bíblia. Por quê? Não tinha uma revelação, não via nada. E aí Deus começou a falar comigo, você precisa, meu servo, eu preciso completar em você os dons do Espírito. Quando Deus abriu minha visão, me deu os dons da revelação, dom para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, eu entendi que é um conjunto de coisas. Antes eu pregava, é como esses pregadores de Gideões, não tem dom, a maioria deles não tem dom nenhum de Deus, só tem conhecimento. Prega aquela palavra bonita, muitas vezes nem vive aquilo. E às vezes o que aquele povo está precisando não é simplesmente de uma palavra bonita, mas é uma de oração para expulsar o demônio. Uma palavra profética que vem de Deus para ir de encontro ao coração de alguém que está sofrendo, está sendo vítima de alguma obra de feitiçaria, de algum trabalho do inferno, ou está doente porque é uma obra maligna. Quando uma igreja não tem esses dons, a igreja se conforta, não, Deus falou na palavra, aí a pessoa continua doente. Porque a pessoa até entendeu a palavra assim, mas
não na dimensão de ter fé pela palavra, porque se todo mundo que ouvisse a palavra, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus. E por que então há tantas pessoas que fazem estudo dentro da Bíblia, mas estão doentes, estão oprimidos, estão embacumbados? Se eles ouvem tanta palavra, o que acontece com eles? O certo seria, se essas igrejas que estudam tanta Bíblia Sagrada, o povo não tinha que sofrer. Não seria assim? Sim, porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque a pessoa está lendo tanta palavra de Deus, mas tem coisa que não muda na sua vida. Aí que está o grande mistério. É porque a palavra, ela não pode vir somente no conhecimento, ela tem que ter debaixo da revelação do Espírito. Para que Deus possa abrir. Jesus ensinou muitas pessoas, mas Jesus também, o Espírito de Deus usou Jesus para revelar coisas gloriosas. Natanael seguiu Jesus, depois dessa revelação. Seguiu Jesus. E Jesus até falou com ele uma coisa interessante. Olha aqui, ó. Então, Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, olha que sabedoria. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crê? Coisas maiores do que estas verá. Aí Jesus disse para quando Natanael falou assim, Senhor, tu és o rei tu és o Filho de Deus, tu és... Aí Jesus falou assim, só porque eu te vi debaixo da figueira, você crê? Natanael, coisas maiores verás. Entende, crente? Você vê que é o conjunto de coisas que trabalha no mundo espiritual. Se você gosta de viver numa igreja que o pastor só te ensina a Bíblia, amém. Que Deus abençoe você. Mas eu sei que tem muita gente que aprende muita Bíblia, mas a fé não se manifesta. E quem sabe, então, antes do ensinamento da palavra de Deus, precisa ter uma orientação do Espírito para quebrar alguma maldição, para quebrar um laço, para quebrar, quem sabe, como Deus fez com Paulo, arrancar as escamas dos olhos. Se isso não for arrancado, tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, dizem que é cristão, mas a vida está derrotada. É exatamente isso que eu falo. Não caiu a escama, não saiu alguma coisa do coração, conhece até a Bíblia demais, mas o Espírito de Deus não pode arrumar a casa. Igreja, tudo que eu tenho hoje, eu sou muito falho. Eu tenho muitas fraquezas, igreja. E eu as reconheço elas. Mas uma coisa que eu percebi, que de 100% das minhas fraquezas, hoje eu entendo que o Espírito de Deus conseguiu entrar em meu coração e eu permiti que Ele arrumasse a casa do jeito que quisesse. Quando a gente deixa o Espírito arrumar a casa do jeito que a gente quer, quando a gente deixa o Espírito de Deus entrar na nossa vida e nós falamos, arruma, Espírito de Deus, a casa do jeito que o Senhor quiser, em outras palavras nós estamos dizendo assim, aquela soberba nossa, a gente diz, eu não posso ter isso mais. Aquela altivez nossa, nós não podemos ter isso mais. O coração maligno, nós não podemos ter isso mais. Aquele pensamento de esperteza, de malignidade com outra pessoa, tentando usar de esperteza, não podemos ter isso mais. É exatamente isso. Quando o Espírito de Deus não arruma a casa, ele não pode sentar na mesa, dentro do seu coração, para chamar tudo de Deus para você experimentar. É por isso que tem muita gente que recebe alguns dons, mas não avança nos dons, não deixou o Espírito de Deus arrumar a casa, não deixou o Espírito de Deus trabalhar suas fraquezas. Se o Espírito de Deus não trabalhar nossas fraquezas, nós não avançamos. E tem pessoas que não recebeu nenhum, porque também não deixou o Espírito de Deus arrumar a casa. Diga como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Irmão, só quando eu fiz isso, foi que o Espírito de Deus começou a trabalhar na minha vida. E foi uma luta, porque o Espírito de Deus confrontava muitas coisas em mim. O meu ego, a minha soberba, a minha altivez, aquilo que eu achava que era certo, eu estava errado. Quantas vezes, irmãos, eu achei que eu era mais esperto que outras pessoas, Deus diz assim, você não sabe de nada, homem.
Vai deixar eu trabalhar na sua vida? Sim, então eu vou te dar isso. Então, os dons que eu tenho, porque tem muitas pessoas que perguntam, pastor, como é que você consegue ver na visão de Deus? Como é que você consegue atender várias pessoas e saber o que se passa na vida delas? Porque tem muitas pessoas que às vezes atendem alguém, dá uma revelação e não atende mais ninguém. Eu posso falar com 50 pessoas ao mesmo tempo, o Espírito de Deus vai abrir a visão e eu vou ouvir a voz do Espírito. Por que isso, irmãos? Porque o Espírito de Deus trabalhou em meu coração. Você está buscando os dons de Deus? Começa por esse caminho. Pergunta a alguém. Se você não consegue reconhecer, por exemplo, eu já fiz isso. E já aconteceu isso na minha vida. Já teve dias de eu perguntar à minha mãe assim, mãe, que tipo de fraqueza eu tenho? Já teve dias de eu perguntar, eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu estava na sala, o Espírito de Deus já estava trabalhando na minha vida. Deixa seu like, curta aí, tá bom, igreja? Que eu já vou falar com vocês. Isso é muito glorioso. Vocês precisam saber sobre isso para entender a dimensão das revelações, das visões, das profecias de Deus. Para você ter o coração pronto para receber essas maravilhas. Tem pessoas que enganam, mas tem pessoas sinceras também, que é usada pelo Espírito de Deus. E um dia eu fui visitar meu pai e na sala, papai virou para mim e eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos saindo, isso há 6 anos atrás, estava saindo de uma congregação bem pequenininha, estava indo para uma outra maior, 5 vezes o aluguel, é onde a nossa sede ficou durante 5 anos, 6 anos. 5 vezes o aluguel, burocracia. E papai dizia assim, você sabe que agora é mais responsabilidade, né, meu filho? Eu disse, sei, pai, eu estou pronto. Papai dizia assim, eu não sei não, hein? Porque você, quando era criança, você era imperativo, você era meio desligado, então você deve trabalhar essa área, meu filho, porque agora vem mais responsabilidade. Quando o papai falou isso, eu lembrava que quando eu era criança, eu era assim, eu era aéreo. Ao mesmo tempo aéreo, eu se achava mais esperto do que os outros. Eu era assim, então, quando meu pai falou isso, eu falei, meu Deus, meu pai está tocando em uma área em que, desde adolescente, eu sei que isso. E eu disse, pai, o senhor está certo. Papai disse, eu sei que eu estou certo, eu sou seu pai. Eu conheço você. Quantas vezes eu já falei com a minha esposa falou, você tem essa fraqueza? Eu falei, se eu tenho essa fraqueza, né? Então eu vou trabalhar. Se você não consegue reconhecer, pergunta a alguém que está ao seu lado. Pergunta o esposo, pergunta a esposa, pergunta os filhos. Porque às vezes é difícil nós reconhecermos algo que o Espírito está falando e a gente não vê. Mas quem está do nosso lado às vezes consegue ver mais. Minha filha, você é assim. Quantas vezes seu esposo disse, minha filha, você é assim? Aí você diz, não, eu não sou assim, não, eu estou certo. Aí o esposo disse, você é minha filha. Quantas vezes, esposa, você disse assim para o seu esposo, meu esposo, está errado isso, você é assim. Aí o esposo faz aquela cara, eu fiz isso também. Hoje, quando a minha esposa fala alguma coisa, eu ouço ela, quando ela está dizendo. Quando a minha esposa toca algum assunto, às vezes eu não falo com ela, mas eu falo assim, Senhor, isso aí é verdade de mim, então vamos trabalhar isso. Quantas vezes, esposa, você disse para o seu esposo assim, você tem que mudar nisso, homem. Você é assim, assado. E o esposo dizia, faz aquela cara de, como se diz, não sei de todas as coisas, mulher, tu não sabe de nada. E aí as coisas não mudam. E as esposas estão falando a mesma coisa há muito tempo. E vice-versa, o esposo está falando a mesma coisa e não vê uma mudança. E aí, a gente precisa reconhecer que alguém que está ao nosso lado, às vezes, sabe mais das nossas atitudes do que nós mesmos. E isso é tão glorioso, porque Jesus disse para Natanael, tu és um cara correto, tu és um homem correto, tu és sincero, tu és um verdadeiro israelita. Olha, Jesus reconheceu a qualidade daquele homem. Só que Jesus viu pelo Espírito. Quem sabe a minha esposa está vendo na carne, mas está vendo uma coisa importante. E vice-versa, o esposo está vendo uma coisa na carne, mas está vendo uma coisa importante. Então não despreza a orientação do Espírito.
quer ser usado pelo Espírito de Deus? Deixe o Espírito entrar. E não diga para o Espírito Santo que a casa já está pronta, não. Nunca está pronta. Porque a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai da casa, o Espírito de Deus vem e encontra a casa varrida e adornada, ele entra e ele precisa arrumar tudo do seu jeito. Quando o Espírito de Deus entra, aí que está o grande perigo. E aí a pessoa, ou eu, você, ou qualquer um de nós, dizemos, não, já estou pronto, já está tudo certinho, agora vai. O Espírito sai, sabe por quê? O Espírito diz, esse homem está achando que sabe tudo, ou essa mulher está achando que sabe tudo, então não tem por que ficar aqui dentro. Aí o Espírito de Deus sai, porque se ele não está tendo oportunidade para trabalhar em nós, ele vai ficar forçando uma coisa que nós não queremos. Tudo é por livre e espontânea vontade, irmãos. Se nós deixarmos o Espírito de Deus trabalhar em nós, se nós não deixarmos o Espírito de Deus não trabalhar em nós. Por isso que várias vezes o salmista disse, Senhor, não aparte de mim o teu Espírito, da alegria da salvação, sabe? Chamando o Espírito de Deus para permanecer nele, porque ele sabia que em algum momento ele tomava decisões que o Espírito saía. É isso que nós devemos fazer, nós temos que ter desejo, buscarmos a presença do Senhor, eu quero ser alguém melhor. Senhor, se eu estou errando em alguma área, me ajuda, que eu sou imperfeito, eu sou cheio de fraqueza, mas eu quero melhorar. Tem pessoas que querem o dom de Deus, mas não conseguem orar ao Senhor, dizendo, Senhor, me mostra onde eu estou errando, Senhor. Me mostra o que eu estou fazendo de errado, aonde eu estou errando, e não deixando o Espírito de Deus dominar a minha vida. Se você tiver essa oração, pode ter certeza que o Espírito de Deus, porque é assim que eu oro. Quando eu oro na live é uma coisa, quando eu oro uma oração individual é uma oração de comunhão com o Espírito, irmão. Eu preciso de comunhão com o Senhor. Amém, igreja? E se o Espírito de Deus tiver a oportunidade de trabalhar? E se o Espírito de Deus sair, o que diz a Bíblia? Que vem aquele Espírito de antes, traz mais 7, encontra a casa varrida, adornada e entra novamente. Por isso é o grande perigo. Alguém que se converte precisa ter o ensinamento dessas mudanças de comportamento. Para quê? Para que o Espírito possa levar você às águas mais profundas. Entende? Que maravilha de Deus na igreja. Que maravilha de Deus. Que Deus abençoe você. Eu não vou receber sua ligação, eu vou só receber a sua mensagem. Você vai mandar sua mensagem e o Espírito de Deus vai dar uma orientação. Deixa seu like, fortalece o canal, se inscreva nesse canal. Nós estamos orando a Deus para Deus nos dar 30 mil inscritos até julho. E se você ama esse canal, é com você que eu conto. Porque quem vem aqui só de curioso, não ama, só vê, recebe a revelação e vai embora. Nem dá um like, nem faz nada. Mas se você ama, compartilha. E compartilha para alguém dizendo assim, se inscreva no canal do Bispo e receba a orientação do Espírito de Deus. Pede com educação assim, a pessoa vai ver o vídeo e vai se inscrever. Porque às vezes você manda vídeo, a pessoa nem sabe o que você está fazendo. Tem pessoas que às vezes manda pedido de oração, fala assim, quero uma oração pela minha família. Aí eu pergunto, quem é você? De onde você está falando? Qual o seu nome? A pessoa quer uma oração. O que é isso? Está pagando então para mim revelar alguma coisa? Seja educado, pastor, eu sou fulano de tal, gostaria muito de pedir. Tem muitas pessoas que mandam mensagem para mim assim, pastor, quero agradecer ao Senhor pela oração, estou aqui pedindo oração, meu nome é tal, às vezes manda foto. Já tem pessoa que fala assim, pastor, quero oração. Estou passando por isso. Tem irmãos que ligam e mandam mensagem dizendo assim, do nada assim, só manda mensagem assim, pastor, estou sentindo uma dor na barriga agora, faça uma oração por mim agora. Escreve exatamente assim. Que falta de respeito para entrar na presença do Espírito de Deus. Como é que você quer que o Espírito de Deus revele a você se você não tem comportamento para com ele? Ou você acha que Deus não se importa com o seu tipo de comportamento? De que forma que nós estamos entrando na presença de Deus? É claro que se importa, igreja. Então deixe o seu like aí, por favor. Vamos chegar a 500. Quem crê, diga amém.